coloquei um epíteto que me acompanhará e que espero que seja só meu: a única diretora pandêmica. Esse título ninguém me tirará. Então, e eu espero, com todas as forças, que morra em mim essa alcunha. Então, vamos combinar assim. Começamos, o professor Sérvio e eu, em fevereiro de 20, com grandes planos. A nossa maior dificuldade é estrutural. Vocês estão aqui e agradeço a equipe, especialmente da Soma. Terminamos a instalação do último ar-condicionado ontem, às 19 horas e 45 minutos. Para quem vem do Poder Judiciário, chegar a um salão climatizado é meio óbvio, né? Ar-condicionado nessa crise climática deveria ser considerado um direito fundamental. E nós somente conseguimos acertar o salão ontem. Por que essa menção? Porque nós aqui enfrentamos severas dificuldades pela idade dos nossos prédios, acrescida de um projeto político que foi implantado neste país de descredibilização da educação. O ensino superior público, gratuito e universal, ele passa por ataques permanentes. Sofremos cortes orçamentários progressivos. E tudo isso, aliado à pandemia, nos trouxe um ataque de cupins que comeu praticamente todos os nossos móveis e os aparelhos de ar-condicionado. Tudo deteriorou. Quando retomamos a pandemia, houve um desalento. Eu falei, não vamos parar. A Faculdade de Direito, ela é maior do que isso. E ela conseguirá cada dia ser maior e mais relevante para contribuir com o debate das garantias dos direitos humanos e do fortalecimento da democracia no nosso país. Passada a pandemia, retomamos em 2022 e todos os meus colegas diretores, a quem saúdo, tardia, mas não por esquecimento, mas pela emoção do momento, todos os meus colegas diretores sabem o que passamos, primeiro para levar essa universidade ao ensino remoto, e aqui registro a professora Regina Moretti, que trabalhou a nossa EAD, com tanto afinco, nos auxiliou sobremaneira nesse processo. Voltamos da pandemia com o corpo discente, adoecido, vulnerabilizado, com grandes dificuldades. Passamos 2022 e 2023 recuperando a nossa integridade como corpo institucional. Foi um tempo de um trabalho descomunal, que não seria possível sem todas essas pessoas que eu citei. Os servidores técnicos administrativos dessa casa, os meus colegas professores e o nosso diálogo com a administração superior, com a nossa reitoria, nos trouxeram até aqui. Contudo, somos uma velha senhora, temos 112 anos, antecedemos a UF, e temos uma missão, que é fortalecer a cada dia mais as nossas ações no campo do ensino, da pesquisa e da extensão. Para tanto, precisamos de condições adequadas para que essa atividade seja exercida. Não há como. Ano passado, recebemos nomes de projeção internacional para o direito, e eu tive que me justificar, pedir desculpas ao professor, dizendo que era o calor humano que nos cercava, mas na verdade não tínhamos o ar-condicionado. Com tudo isso, resolvi me reeleger. Isso é um quadro comum aos nossos colegas diretores. Todos os diretores pandêmicos se reelegeram. Acho que nós ficamos com um grito engasgado na garganta, Zé Rodrigues, Carla, que eu estou vendo aqui. Precisávamos expurgar aquele momento de tanta dificuldade
Ismar ali, né, de tanta dificuldade para todos nós. Isso, por outro lado, nos trouxe uma noção da importância da nossa faculdade. E agora, um novo mandato, mais 4 anos, com a confiança e o apoio ímpar do meu querido colega e amigo, professor Paulo Roberto Corval. Acho que tudo já foi dito e agradeço aos que falaram sobre mim de uma maneira, não sei se muito real, mas muito carinhosa, né, e amorosa. Quando Corval aceitou, eu tive um alívio. Falei, vamos juntos e tenho certeza que faremos o nosso melhor. Não sei muito bem aonde chegaremos, mas confio que o nosso futuro será grande. Aproveito esse momento para lançar aqui a Agenda Direito 2032. O que consiste essa Agenda Direito 2032? Lá completaremos 120 anos. Já não estarei na direção, quiçá já aposentada, remando e à beira-mar, mas estarei aqui para celebrar, se Deus permitir, os 120 anos dessa casa. E para tanto, esse nosso segundo mandato, ele será centralmente voltado para, além da nossa batalha cotidiana por maiores verbas, buscaremos firmar parcerias, cooperações interinstitucionais e captação de recursos externos. Há tempos, vivemos sistemáticos cortes no orçamento da educação pública no país. Diante disso, destaco, é tempo da universidade dialogar com a sociedade civil. A busca de recursos externos não pode ser vista como uma rendição ao setor privado, mas sim como uma maneira da sociedade civil, dos nossos egressos e das instituições parceiras devolverem à universidade pública os benefícios gerados pelos nossos ufianos à coletividade. Temos que nos olhar no espelho e vermos a nossa verdadeira face. A universidade pública e eu espero que assim permaneça, um dos principais polos de mudança da nossa sociedade. Em todos os setores encontramos egressos das nossas instituições. É por isso que devemos lutar. A cada formatura, a cada conclusão de mestrado e doutorado, renovamos a nossa crença no nosso papel de agentes transformadores da sociedade. E a nossa pauta central é criar condições para que tudo isso aconteça. Talvez alguns estejam pensando, ela só fala de obra, ela só pensa em prédio. E o desenvolvimento humano? Sinceramente, isso não me preocupa. Com todas as dificuldades atravessadas por nós e pelos nossos estudantes na pandemia, em que muitos dividiam tela de computador com os irmãos e outros familiares, a turma de formandos de dezembro de 2023 foi nota 5 no ENAD. Para quem não está familiarizado com a escala, é a nota máxima. Então, os nossos alunos, advindos das cotas, advindos de rincões do nosso país, obtiveram a nota máxima no ENAD. Os nossos programas de estrito senso partem da nossa nota 4 e já estamos buscando que eles tenham, no mínimo, a nota 5. Está lançado o desafio, né? Estamos trabalhando firmemente na fusão dos nossos programas acadêmicos de direito. Professor Plínio, coordenador, professor Pedro, coordenador do PPGDC. Esperamos em breve voltarmos a esse salão para a aula magna do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Fluminense. Temos fortalecido as nossas ações com a comunidade, ampliando os nossos projetos de extensão, assistência jurídica, clínica jurídica LGBT, cursos de qualificação, as residências jurídicas, as parcerias com órgãos do nosso município. Temos ampliado. Logo, o humano não me preocupa. O que me preocupa é que a gente consiga se fortalecer como instituição e que mostremos à sociedade que nós não estamos alheios às dificuldades atravessadas pelo nosso país e que não estamos alheios à realidade social.
É nesse espírito de congraçamento que gostaria de parar esse discurso e pedir que, nesse momento, todos os nossos egressos se coloquem em pé. Todos aqueles que se graduaram nessa casa, gostaria que se colocassem em pé, para nós vermos a força dessa instituição, que a força da nossa faculdade de Direito, que a força da nossa faculdade de Direito continue se projetando. E eu encerro, já tendo abusado do meu tempo, com uma das minhas frases preferidas da poeta Adélia Prado. Eu não quero nem faca nem queijo, eu quero a fome. Que sejamos motivados e guiados pela fome do conhecimento, pela fome da transformação social e da efetivação da justiça, através da consolidação da nossa faculdade como um espaço de todas e todos, cada vez mais fundada nos ideais republicanos e democráticos do nosso país. E que continuemos, dentro da nossa diversidade, dentro das nossas diferenças, irmanados pela luta e defesa intransigente do Estado Democrático de Direito no nosso país. Muito obrigada por estarem conosco nesse momento. Que venham os próximos 4 anos. Obrigada. Neste momento, assistiremos à moção de congratulação e aplausos da Câmara Municipal de Bom Jesus do Itabapoana. Para este momento, convidamos o representante da Câmara Municipal, o vereador Paulo Roberto Pimentel. Bom Jesus é a pérola do Noroeste Fluminense. Prezada, levo ao vosso conhecimento que em reunião realizada nesse Legislativo, no dia 29 de fevereiro de 2024, foi apresentada e aprovada por unanimidade a moção de congratulação e aplausos de autoria do vereador Léo Chambão, nos seguintes termos: requeiro à mesa diretora, ouvido o douto plenário, nos termos do regimento interno dessa casa, seja aprovada a moção de congratulação e aplausos à doutora Fernanda Pontes Pimentel, pela assunção da função de diretora da Universidade Federal Fluminense, quadriênio 2024-2028. Justificativa: a professora doutora Fernanda Pontes Pimentel, filha da nossa terra, doutora em Sociologia e Direito pelo Programa de Pós-Graduação, bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense, foi nomeada diretora da Universidade Federal Fluminense para o quadriênio seguinte. Por esse motivo, não se pode deixar de parabenizá-la por sua devoção e congratular por essa douta missão. Que se dê conhecimento da homenagem prestada por essa Casa de Leis à homenageada, reconhecendo, congratulando e aplaudindo. Zerei a vida. Zerei a vida. Vai sair na voz do povo, gente.
Ouviremos agora o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. Boa tarde a todos. Excelentíssimo vice-reitor da Universidade Fluminense, professor Fábio Barbosa Passos, aqui representando o magnífico reitor da universidade. Senhora professora Fernanda Pimentel, que juntamente com o professor Paulo Roberto dos Santos Corpal assumem a direção e vice-diretoria desta faculdade. Senhora professora Cibele Carneiro da Cunha, digníssima coordenadora do curso e das chefias dos departamentos da Faculdade de Direito da UF. Professor decano Sérvio Túlio, meu distinto amigo, colega também de tribunal, não são só vocês que têm esse privilégio, eu o trato por desembargador, mas aqui é professor, o professor Sérvio Túlio é egresso do nosso Tribunal de Justiça. Em nome de Vossa Excelência, eu saúdo o corpo docente aqui presente. Saúdo o corpo discente, os senhores servidores dessa casa, da universidade. Estou vendo aqui inúmeros colegas do tribunal, alguns professores, aliás, todos os professores desta casa, senhoras e senhores presentes. Ontem à noite, quando o dia a dia de um presidente de tribunal é mais ou menos assim: a gente chega, a agenda está formada às vezes há meses, então eu já sei os compromissos que eu vou ter no mês de setembro, outubro, alguns já marcados até inaugurações para o ano que vem. Então, e vão entrando aqueles diários. É evidente que eu sabia que hoje eu teria esse compromisso. Mas, professora Fernanda, posso me chamar de Fernanda? Fernanda, eu não sabia que eu tinha que falar. Entende? Eu não sabia. Então, quando eles mandam para o meu celular, também é outra característica. Eu só consigo, às vezes, parar para ver o celular no trajeto. Eu sou de Niterói também, moro aqui. Então, no trajeto, ou pela manhã, quando eu vou para o Rio, ou no retorno. E aí eu vi, tem uma fala aqui prevista para mim. E, conclusão, estou vendo que todos vieram preparados para falar. Não é? Eu não vi. Então, hoje, no caminho, eu fiquei pensando muito, e peço a compreensão dos senhores, para este fato, fiquei pensando muito sobre o que falar. E me veio à mente que eu teria que falar, evidentemente, sobre a Fernanda, sobre o professor, mas que eu poderia falar mais alguma coisa. Fala também com o coração. Primeiro, tudo isso é com o coração, evidentemente, mas o que eu quero, os senhores vão entender daqui a pouco. Primeiro, eu quero falar sobre a Fernanda. A Fernanda, a quem eu conheci bem jovenzinha, porque filha do meu amigo e desembargador Ademir Pimentel. O Ademir deixou o tribunal pela expulsória, e é sempre ali presente, até hoje Ademir é presente nos acontecimentos do tribunal. E eu conheci a Fernanda bem jovenzinha, ainda nem pensava em estar formada. Ela não se lembra disso, mas eu me lembro da família do Ademir. Posteriormente, voltamos já ela adulta a nos reencontrar na Faculdade de Direito da Universidade Estácio de Sá, onde eu lecionava já há bastante tempo, e ela
estava entrando para lecionar. Tá? Isso há mais ou menos uns 20 anos. Eu acho que é mais ou menos isso que eu deixei aquela universidade. Embora ela entrou muito nova, entrou na adolescência. Ela é um caso assim, atípico. Então, e lá ali também já começou uma admiração recíproca, porque é muito bom nós vermos jovens, né, tão dedicados como a Fernanda, já sabendo, focado no que queria, o que desejava para a sua vida. Lá também foi meu aluno, seu irmão, não é, o André, né? Aqui deu um pouquinho de trabalho, mas foi brilhante, né? Hoje eu soube que ele é considerado o mais inteligente da família. Que bom! Olha o seu compromisso, hein? Com tantas pessoas ilustres na família, né? Eu acho que eu tive um pouquinho, uma parcela aí nessa formação. Pois muito bem. E agora, escutando a Fernanda, escutando tantas coisas sobre a Fernanda, mestre em Direito, doutora em Direito, e pegando no seu segundo mandato, após 4 anos de um período, pelo menos 2 anos críticos com a pandemia, e notando que a Fernanda foi destacada pelo que ela fez. Isso é muito peculiar dela, e quando eu relembro aquele passado lá na Universidade Estácio de Sá, quando ela ainda se propunha, dizia para mim, né, que iria fazer curso tal, curso, eu acho que naquela época, não sei se você já era doutorada, né, ela só estava mestrando ou teria concluído o mestrado. Então eu vejo isso, eu fico muito feliz de ver hoje a Fernanda sendo destacada por todo esse trabalho que ela fez, por ter pego essa faculdade na época da pandemia, no início da pandemia, né? E nunca esmoreceu, pelo que eu vi pelas palavras dos oradores que me antecederam, nunca esmoreceu. Tanto que foi lembrada pelos seus pares para a recondução. Então, isso daí dá uma felicidade muito grande para quem acompanha a trajetória da Fernanda. E quando ela esteve comigo no Rio e disse: presidente, seria uma honra tê-lo lá. E hoje ela foi lá me receber e novamente destacou isso. Eu digo: quem está honrado sou eu de vir a esta casa. E existe uma explicação para isso. Eu devo a minha formação a esta casa. Aqui eu me formei, seguindo os passos do meu pai, o desembargador Estênio Cantarino Cardoso, que também se formou aqui em 1957, ano em que esta casa se foi federalizada, porque até então era uma faculdade privada muito interessante, que começou no Rio, como Faculdade Teixeira de Freitas, e depois foi caminhando até ser federalizada em 1956 ou 57, por aí. E dizem, a minha mãe, que ainda é viva, que eu vim à formatura do meu pai aqui, em 1957, já com 1 ano de idade. Então, isso é um resgate para mim. Quando vir retornar aqui, é um resgate. Eu me sentia em débito, vamos dizer assim, porque aqui eu tive a minha formação. Aqui, em 1975, era um sonho para mim cursar aqui. Não só para dar prosseguimento àquilo que meu pai estudante, tendo se formado aqui, eu retornar como estudante na minha cidade. E foi muito interessante. Eu me recordo o dia que entrei, hoje eu pude reviver isso, e fiz que entrar pelo átrio principal dessa casa no ano de 1975, portanto ano que vem são 50 anos, não de formado, mas o curso de Direito, matrícula
7507, que era o Código de Direito, e a classificação daquele ano, 0001. Então, era uma honra, era o primeiro colocado de um grande vestibular. Eu estou falando isso, estou esquecendo a modéstia, não é? Mas apenas porque aquilo era um sonho para mim. Era um projeto de vida que começava ali. Um projeto de vida que culmina com este momento meu, presidente do tribunal. Quando eu entrei para essa faculdade, eu sabia exatamente tudo que eu ia querer da minha vida. Fazer um curso excelente, e o foi. Fernando, eu sentei durante todo o meu curso na primeira fila. Eu era aquele aluno, hoje diriam que eu seria um nerd, não é? Mas eu dizia que era o maior orgulho. Eu acho que